Então, eu acho que é complicado, né? Enfim, esses braços se misturam muito, e eu acho muito interessante ver na mídia. No próprio Globo, eu estava falando para os alunos, anteontem, o Guga Chakra falou, o grupo terrorista Hamas. Israel, Estados Unidos, União Europeia entendem como grupo terrorista Hamas. Se você usa violência indiscriminalizada contra a população civil, tem uma agenda política, né? Uma das definições de terrorismo, e eu estudo terrorismo, o Hamas é um grupo terrorista. Mas você pode falar exatamente, no Jornal Nacional falou o grupo extremista, o outro vai falar o grupo islamista, é tudo. Né? Ele é um islamista, né? Porque ele traz a religião, né? Deriva da Irmandade Muçulmana, ele é jihadista, enfim, é complicado. Né? O fato é que está mostrando força, ganhando força, e eu acho que foi o grande vencedor aí dessa nova rodada de conflito. Monique, quer falar, Cássio? Pode falar. Pode. Falando, né, especificamente sobre o conflito, e você já disse que acha que o Hamas foi o grande vencedor desse... De um lado, o Bibi foi do outro. Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Eu queria que você explicasse para a gente brevemente o que aconteceu ali desde o dia 10 de maio, e já chegando no final, eu vi uma declaração do Bibi hoje que foi a seguinte, ele disse, nem tudo é conhecido do público ainda, nem do Hamas, mas toda a gama de conquistas será revelada com o tempo, as conquistas de Israel. Fizemos coisas novas e ousadas, mudamos a equação com o Hamas. Queria que você comentasse, né, o que aconteceu mais ou menos desde o dia 10 e se isso do Bibi o quanto isso tem de discurso e o quanto que isso pode ser de verdade. Então, esse conflito aí, a gente falou, né, 67, depois você tem a primeira intifada 87 até 90, eu peguei a primeira intifada morando lá, depois tem a segunda intifada e essa divisão, né, da Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia e o Hamas em Gaza, e a partir daí, desde que o Hamas passa a governar Gaza, né, para Israel é um grupo terrorista, o inimigo mortal, e aí você tem, como o Caio falou, né, enfim, a fronteira, o mar, enfim, é uma situação muito complicada, né, dos cidadãos ali, mas você mas não tem conflitos, né? Seja por articulações com o Irã, o Hamas, né, com toda essa questão, consegue se armar cada vez mais. Você tem uma guerra 2008, 2009, 2012, 2014, né? Não é exatamente guerra, né? Em relações internacionais é um conflito assimétrico, a gente está falando de um Estado, de um ator não estatal, mas o Hamas cada vez mais, né, a gente vê que está se tornando mais eficiente, né? Dá trabalho, né, esse tipo de ação. É uma arma dos fracos, a gente sempre fala, terrorismo, né, esse tipo de luta é a arma dos fracos, eles não têm um Estado consolidado, mas funciona. Mas o que acontece nessa rodada, então tiveram essas outras rodadas anteriores, eu estou chamando, e aí vocês têm que me citar, tá, quando vocês usarem esse termo, é a guerra das eleições. Tá? Por um lado, Israel tinha a quarta eleição, o Benjamin Netanyahu está fazendo de tudo para sobreviver, né? A tal democracia israelense, eu tenho falado isso, né? Não sei se ela pode se chamar de democracia nos últimos 2 anos, porque não está saindo do lugar, está correndo atrás do rabo, não consegue formar governo. Para o Benjamin Netanyahu é essencial que ele faça parte de um governo e que, eventualmente, ele mude muitas coisas dentro do estabelecimento israelense, porque ele tem vários processos em relação à corrupção, e ele pode ir para a prisão, e já existe precedente em Israel de ex-primeiro-ministro que foi para a prisão, que foi o caso Ehud Olmert. E não foi por acaso que, um pouquinho antes de estourar esse novo conflito, estava se formando uma coalizão da mudança, com os grupos meio, né, com muçulmanos, com a Yemina, o Yeshatid, com um grupo meio esquizofrênico, mas era o grupo anti-Bibi, e que tinha grande chance de formar. E agora, né, justamente quando começou o conflito, o que aconteceu? Os árabes saíram, né, essa coalizão foi por água abaixo, o Lapid está com dificuldade de formar uma nova coalizão. Se o Lapid não formar, o que acontece? Novas eleições, quintas eleições em Israel. Então, de certa forma, o Benjamin Netanyahu foi o vencedor, no sentido de que o objetivo dele era, né, esvaziar aquela frente que realmente o incomodava. Do lado palestino é a não eleição. Israel eleições e palestinos não eleição, porque o Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, né, um senhor de 85 anos, a gente está falando de senhores de idade, lembrem que o Benjamin Netanyahu tem 72, homens, eu não falo que brancos, porque eu acho que judeus e árabes não são brancos imperfeitos, né, mas como diz o Paulo Gabriel Ilu, mas a gente está falando de senhores, homens, idosos aí querendo, né, se manter no poder, não querem, eu sempre vejo gênero também. E aí a gente tem o Abu Mazen cancela eleições, né? Teria eleições, porque o Hamas ia vencer, né? Então, para o Hamas, né, quando abre
o conflito ali imediato, né, o pano de fundo, né, acontece em Jerusalém Oriental, quando a polícia israelense reage de maneira muito violenta contra os palestinos, rezando justamente na esplanada das mesquitas, e você tem um conflito antigo, mas que ganha nova força em Sheikh Jarrah, quando os judeus, né, estão indo para a Suprema Corte e demandando eviction, a expulsão de palestinos de suas residências, alegando que lá no século XIX aquela área pertencia a judeus. Isso é um pouco... E aí um congressista extremista israelense abre seu escritório ali e fica incitando, né? Enfim, então você tem um pano de fundo aí em Jerusalém Oriental, no mês do Ramadã, com a festa do Dia de Jerusalém, que é importante para os judeus, né? Isso tudo ali por trás. E aí, em determinado momento, o Hamas lá de Gaza fala para a defesa da causa palestina, né? Eu vou revidar, você tem um tempo, Israel não acata, ele manda mísseis para Jerusalém. Né? Então, o Hamas dá o passo inicial e aí a coisa vai assim, se você jogou, eu tenho que jogar de volta, e aí fica essa luta aí de quem faz mais mal para o outro. São 232 palestinos mortos, 65 crianças e 12 israelenses, 2 crianças. Tem muito menos mortes do lado israelense, porque a gente está falando de um Estado nacional, a gente está falando de Iron Dome, a gente está falando de Mamad, Miklat, depois eu explico o que é isso, né? De uma proteção muito forte para os civis, para que tenha o mínimo de mortes possíveis, e do lado palestino, né? Enfim, não há isso. Então, você tem essa questão. Então, só para resumir, Lívia, eu estou chamando de guerra das eleições, né? Por isso. Depois a gente pode falar do conflito interno também.